Devoradores de Estrelas é um filme de 2026 dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, estrelado por Ryan Gosling, James Ortiz, Sandra Hüller e Lionel Boyce. O professor de ciências Ryland Grace acorda em uma espaçonave a anos-luz do seu lar, sem nenhuma lembrança de quem ele é e como foi parar lá. Conforme sua memória retorna, ele começa a descobrir sua missão, desvendar o mistério de uma substância desconhecida que está fazendo o Sol morrer. Ele deve usar todo o seu conhecimento científico e ideias incomuns para salvar toda a Terra da extinção, mas uma amizade inesperada significa que ele talvez não precise fazer isso sozinho. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre mais um filme recente aí, o Devoradores de Estrelas, que é um filme que tá bem em alta, tá um grande, acho que até o momento, um grande sucesso do ano aí, provavelmente o maior sucesso do ano até o momento, pelo menos de público. E a sinopse, acho que essencialmente já diz realmente tudo o que acontece. Eu até cheguei no filme sabendo menos do que essa sinopse diz, porque a ideia de que ele começa sem memória, por exemplo, é uma coisa que eu não sabia. Eu tinha visto o trailer, mas admito que não prestei tanta atenção também. Eu não acho que o trailer diz isso, pelo menos o que eu vi. Deve ter mais de um, né? Então eu sinto que a sinopse já diz mais do que o que eu sabia quando eu cheguei no filme, né? Mas é isso, no fim eu acho que a sinopse fala muito pouco do alienígena, né? Porque eu sinto que o trailer falava mais sobre o alienígena. Que é um bichinho todo feito de pedra, né? É como se fosse um bichinho pequeno assim, todo feito de pedra. Que é o alienígena que ele encontra no espaço. E a ideia é que eles meio que juntos aprendem a se comunicar e trabalham juntos aí pra tentar resolver essa ameaça, porque a mesma coisa que tá ameaçando a Terra tá ameaçando o planeta dele também. O filme foi baseado num livro escrito pelo Andy Weir, de 2021. A pré-produção do filme começou em 2020, antes ainda do livro ser publicado. O Drew Goddard foi quem fez o roteiro. Ele já tinha feito o roteiro do filme anterior, baseado num livro do mesmo autor, que foi O Perdido em Marte, que é um filme estrelado pelo Matt Damon, se eu não me engano, de 2015. E aí trouxeram ele de volta pra fazer o roteiro desse filme. Eu particularmente gosto muito do Drew Goddard, inclusive, pra quem não conhece ele faz mais seriado do que cinema, mas eu gosto bastante dele. E aí, bom, então ele foi chamado pra fazer o roteiro desse filme. O filme faz uma coisa que é interessante porque eu já comentei sobre isso aqui num outro filme recente, que foi Pecadores, que o filme fica alternando entre proporções de tela. E é uma coisa que, se fosse só por esse filme, eu de repente nem ia comentar tanto, porque eu acho que não é um negócio tão relevante assim. Mas como eu falei sobre isso em Pecadores, eu achei interessante trazer isso aqui. Lá naquele filme eu reclamei que o filme fica alternando entre uma proporção que, na minha tela, preenche a tela toda e uma que é mais larga e cria bordas em cima e embaixo, né? Fica uma coisa mais wide do que o wide normal. E eu reclamei no Pecadores que eu não consegui enxergar, talvez se eu reassistisse, mas eu tentei, e eu não consegui entender qual era a relação entre uma proporção e a outra. Tipo, cenas que são desse jeito são em uma, cenas que são desse outro jeito são em outra. Eu não encontrei assistindo o filme. E quando eu fui pesquisar o roteiro, naquela época pelo menos, quando eu fiz o roteiro para aquele filme, também não encontrei nenhum comentário sobre isso, nada que me dissesse, foi essa a intenção. Esse aqui, eu já acho que ele faz uma coisa mais interessante, porque ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção clara que você vê no filme. Você percebe, eu pelo menos percebi com uma facilidade, e a internet também, dessa vez, citou o fato de que isso é feito. Me incomodou um pouco que isso não é feito o tempo todo, mas deixa eu primeiro dizer o que é. O filme, como a sinopse diz, começa com ele no espaço sem memória. Então, a história que levou ele até lá é contada pra gente, espectador, como flashbacks. E esses flashbacks são numa proporção diferente das cenas no espaço. Então, quando você tem a cena no espaço, ela preenche a tela toda. De novo, a minha tela, né? Vai depender da proporção da tela de cada pessoa. Num cinema, vai depender da proporção da tela do cinema também, porque se você for num IMAX, a proporção vai ser diferente de uma sala comum, né? Então, vamos dizer que as cenas que são no presente, ou seja, no espaço, são maiores para cima e para baixo, menos largas, enquanto as cenas que são os flashbacks na Terra são mais largas. Na minha tela ficou com bordas em cima e embaixo. Então eu achei legal, comparado com o outro que eu reclamei, nesse eu achei legal porque eu entendi a proposta, a explicação, tipo, o porquê cada cena é de um jeito. Eu acho ao mesmo tempo que não contou muito uma história. Eu pelo menos não enxerguei um porquê que as cenas de um são de um jeito, as cenas de outro são de outro jeito. Tem filmes em que isso faz sentido, né? Tem filmes em que você encontra aí mais uma elaboração de porquê cada cena, tipo, sei lá, um filme que tem um flashback que se passa nos anos 80 e aí é quadradão, como eram as imagens naquela época. É uma coisa que se faz muito. Então é esse tipo de sentido que eu tô querendo dizer aqui. A proporção ser inserida na história, né? Como um motivo pra ser daquele jeito. Nesse eu não enxerguei o motivo, mas pelo menos eu enxerguei uma distinção clara de qual cena é de qual jeito, que pra mim fez mais sentido. Eu vou ser sincero, me incomodou um pouquinho, pouca coisa, o fato de que quando
de que quando transiciona de uma cena no presente para uma cena de flashback, geralmente tem uma cena ainda, um intervalo, digamos assim, em que tá na proporção do outro, mas já é uma cena do próximo. E isso me incomodou um pouco. Eu queria que a troca... Porque a troca não é um fade, né? A cena não é um fade. Se fosse, tudo bem. Mas são cenas que não são um fade. A cena troca pra uma outra coisa, mas a proporção só vai trocar na segunda cena, sabe? Em vez de trocar imediatamente. Eu não entendi muito bem o porquê disso. Achei meio esquisito. Mas assim, bobagem, né? Um negócio minúsculo que eu tô querendo analisar porque chamou minha atenção quando eu tava vendo o filme. Mas é um negócio minúsculo. Em uma entrevista pro The Hollywood Reporter, o Miller, o Christopher Miller, né, um dos diretores, disse que não foi usado nenhum chroma key no filme. Chroma key e fundo verde, né? O famoso fundo verde. Não foi usado em nenhum momento do filme. E com o set inteiro sendo criado ali, construído realmente de maneira prática, que eles chamam, né? Tipo, não digital e tal. E eu acho muito interessante isso, porque eu vou ser sincero, eu tô tão acostumado aos estúdios de Hollywood no geral terem uma aversão aos chamados efeitos práticos hoje em dia, tudo tem que ser computação gráfica, que eu assisti o filme... Eu já tô meio dando uma opinião, né? Mas é relevante pra esse assunto em específico. Eu assisti o filme pensando que era simplesmente uma computação gráfica muito bem feita, sabe? Porque é tão raro hoje em dia que não passa pela minha cabeça a ideia de que num filme que pelo menos parece ser uma imensa superprodução como esse, isso vai ser feito, sabe? É tão raro que meu cérebro nem pensa na possibilidade de alguém tá topando fazer isso. Então eu assisti o filme sem em nenhum momento cogitar a possibilidade de que realmente não teria chroma key no filme, mas parece que realmente não tem. E isso se estende a diversos aspectos do filme. Então, por exemplo, o mesmo diretor antes tinha dito numa outra entrevista que ele só usou efeitos especiais mesmo, efeitos especiais assim, né, de feitos em computador, pra fazer as cenas do exterior da espaçonave, que aí meio inevitável, meio inevitável em termos, né, a gente tem aí casos no passado, filmes muito antigos em que se fez diferente, mas sinceramente, a nave do alienígena eu não sei como teria feito sem ser assim, mas tudo bem, essa parte não incomoda em nada, eu acho que é perfeitamente normal, mas aparentemente essas cenas foram feitas usando computação gráfica, sendo que as cenas em que o Ryan Gosling está no espaço foram filmadas com um fundo preto mesmo para aparecer o espaço, que aí eles fizeram retoques ali digitais para colocar, sei lá, estrelas ou coisas que precisasse colocar no fundo, né? Então, ainda assim, não é um fundo verde, né? É um fundo já para aparecer o resultado final, mas com retoques e ajustes feitos antes da versão que efetivamente é vista no filme. E, talvez mais importante do que tudo isso, o alienígena, apelidado de Rocky no próprio filme, ele é também um boneco. Ele não é computação gráfica, ele é um boneco com, de novo, ajustes digitais feitos em cima, mas ele é essencialmente um boneco, controlado, se eu não me engano, por 6 pessoas, porque ele tem várias partes, né? E aí ele era controlado por um grupo de pessoas lideradas pelo James Ortiz, que é o que eu falei ali nos créditos, porque ele que faz a voz do Rocky. Aparentemente chegou a se cogitar a possibilidade na produção do filme de chamar um ator famoso pra botar um nome de peso no elenco, um segundo, né, além do Ryan Gosling, pra fazer a voz do Rocky. Mas na verdade eles estavam gostando tanto, eles gravaram tudo com o James Ortiz falando e costaram a possibilidade de trazer um ator famoso pra dublar, né? Fazer a voz dele por cima do que já estava feito. Mas eles gostaram tanto do que já estava feito que acabaram deixando como ficou. Acho que foi uma ótima ideia, inclusive. E acho que deu bastante certo. Falam que os controladores ali do Rocky estavam em cena com o Ryan Gosling em todas as cenas em que eles interagem, então eu acho que isso ajuda também a ter uma resposta, né? O ator tá atuando realmente com alguém e não simplesmente fazendo só a parte dele para que depois alguém ajuste a parte do outro, como acontece com frequência, né? Então eu acho que isso deve ter ajudado bastante, acho que funciona bem assim a interação dos dois nesse sentido. E realmente o Rocky ficou ótimo. De novo, eu assisti pensando que era feito em computador, porque é o que acontece o tempo todo, é o que eu tô acostumado a essa altura. Eu achei muito legal saber que não é. Pra ser sincero, eu gosto muito mais quando não é feito em computador, sem necessidade. Eu entendo que tem coisas que precisam, mas quando não precisa, eu acho que é muito mais legal quando é feito prático. E eu acho que os efeitos práticos, no geral, têm uma longevidade muito maior
do que os efeitos digitais. É só você pegar qualquer filme com criaturas ou coisas do tipo feitas com computação gráfica, com qualquer coisa feita com computação gráfica de, sei lá, 20 anos atrás, e você vai assistir hoje e parece terrível. Mas se você pega os feitos com efeitos práticos, a chance de ainda funcionar é muito grande, né? Então eu acho que é uma coisa que tem uma longevidade muito maior. Então eu sempre acho muito legal quando fazem. Fiquei muito feliz de saber que foi assim que foi feito esse filme, porque realmente nem cogitei a possibilidade enquanto eu tava vendo. No final, o diretor diz que todas as cenas do Rocky são essencialmente 50% boneco, 50% efeito especial, porque também tem ali, como eu falei, tem muitos retoques, né? Pra várias coisas ali são ajustadas, que também não seriam possíveis de fazer. Mas eu acho que é legal isso, né? É você fazer o máximo que dá de um jeito mais real, digamos assim, né? Com uma coisa física ali, e usar a computação gráfica só para o que não dava para fazer. Eu acho que esse é o equilíbrio, na minha opinião pessoal. Eu acho que esse é o equilíbrio ideal. E eu sinto que o filme fez isso muito bem, porque realmente eu gostei bastante do resultado. Aparentemente, as exibições de teste iniciais, né, essas que a gente sempre comenta aqui que eles fazem desde sempre, testando o público com o filme, tinha uma duração de 3 horas e 45 minutos. O que, para mim, é um tempo surreal. Com base no feedback ali das pessoas, o filme foi reduzido para 2 horas e 40, mais ou menos, que é o que ele tem agora. Que já é um tempo de duração bem longo. Eu vou comentar mais daqui a pouco. Mas já é um tempo de duração bem longo, né? Como eu falei no começo do vídeo, o filme foi e talvez esteja sendo ainda um grande sucesso aí de público, mas também de crítica. A internet me diz que o filme custou cerca de 200 milhões de dólares aí, e até o momento que eu fechei esse roteiro já tinha arrecadado aproximadamente 680 milhões, então mais do que o triplo do custo. Foi o terceira maior bilheteria do ano, de novo, até o momento que eu fechei isso aqui, e já é citado aí pelos críticos e pessoas diversas como um dos melhores filmes da década. E, bom, vamos primeiro falar da questão do tempo de duração. Eu achei interessante que quando eu fui assistir, eu fiquei um pouco surpreso com a duração, porque eu pensei, nossa, mas longo o filme, né? Antes de ver. Longo o filme, né? Não esperava que ele fosse ser tão longo assim. É um tempo de duração que eu acho que a gente vê em outro tipo de filme, assim, não no filme que parecia pra mim que esse ia ser. E assistindo o filme, eu fico com uma opinião mista em relação a isso. Porque, por um lado, eu tenho que ser sincero, eu não achei cansativo de ver. Não foi um desses que, enquanto eu tava vendo, eu pensei, nossa, não acaba nunca. Acontece. Tem filme que não te prende pelo tempo de duração dele. Às vezes, mesmo se ele tiver 1h30, ele não te prende pelo tempo de duração dele. Mas esse filme, mesmo ali com as 2 horas e 40 dele, ele não fez isso pra mim. Eu não achei cansativo, nem nada do tipo. Porém, pensando no filme que eu assisti, eu também não acho que ele precisava ter esse tempo todo, sabe? De verdade, não parece pra mim que esse tempo todo de duração realmente acrescentou no filme, ele precisava disso, sabe? Eu acho que dava pra ele ter sido menor, não tinha necessidade. Eu sei que é baseado num livro, e aí tem que ver o quanto que fica, o quanto que tira, e fica essa dúvida, né, do quão fiel a gente mantém. Não li, não sei, mas eu sei que é uma questão. O livro, quando se tenta adaptar um livro praticamente qualquer, muito 100%, a chance de que fique um filme muito grande é enorme. Então eu entendo que essa coisa aconteça. Mas assim, vamos lá. Eu não sei se eu preciso entrar em spoilers nesse vídeo, eu acho que não tem necessidade. Então, provavelmente não terei. Se for acontecer alguma coisa, eu aviso. Mas eu acho que o filme... Uma coisa que pegou pra mim é que antes de ver o filme, eu vi muita gente, tanto pessoas conhecidas quanto aleatórios. Se você abrir o Letterboxd hoje, metade dos comentários quase estão falando sobre isso. Ficam comparando esse filme com A Chegada. A Chegada, que é um filme do Denis Villeneuve, se eu não me engano, com a Amy Adams e o Jeremy Renner, acho que é isso. Que é um filme sobre uma nave espacial que chega na Terra e, sei lá, o exército contrata uma linguista para tentar decifrar a linguagem dos alienígenas, e o filme é todo sobre ela tentando entender o que eles falam. E ela é capaz de estar na lista esse filme, mas até a gente chegar lá no 2000 e cacetada vai levar uma eternidade, mas é bem capaz de estar na lista. Ela tentando decifrar o idioma deles, entender o que eles falam, conseguir se comunicar com eles. E, bom, e o filme vai além disso, porque ele fala sobre como o nosso entendimento linguístico muda o jeito como a gente entende o mundo, a vida, o tempo e tudo mais. Esse é o foco daquele filme. Eu vi muita gente comparando esse filme com aquele, porque eu sinto que pra geração atual,
atual, e eu também não sei nesse exato momento dizer um exemplo mais antigo sobre esse assunto, que foque nesse assunto pelo menos, mas a geração atual pensa muito nesse filme como o filme sobre humanos e alienígenas tentando se entender. Eu acho que ele virou referência nesse sentido, é um filme que fez muito sucesso aquele, né? É muito comentado. E aí eu via todo mundo comparando esse filme com aquele. E aí nesse ponto, assistir, se você for com essa cabeça, eu diria que assistir esse filme é muito decepcionante, porque não é em nenhum momento a mesma coisa, e assim, sendo sincero, eu não acho que ele tentou ser, eu acho que é só uma visão das pessoas, uma influência que o público pode te causar e que não é recomendável, porque diferente daquele filme que é focado na barreira linguística e em como lidar com ela, numa barreira linguística de lógicas completamente diferentes, não é como você, ser humano, tentar entender o idioma de outro ser humano, né? É uma coisa muito complexa. Eles se comunicam por algo que não é nem som, né? Lá no outro filme. Então é uma coisa muito elaborada e esse é o assunto principal daquele filme. Aqui, o aprendizado de comunicação entre eles é uma parte minúscula do filme. Minúscula. O que tudo bem, não é a intenção. Mas as pessoas ficam fazendo essa comparação de um jeito que eu acho que se você chegar com essa intenção, você vai se decepcionar muito. Porque ele é um filme bonitinho. Ele é muito mais pra ser um filme sessão da tarde de humano e criatura formando um laço de amizade. É um filme quase como se o alienígena fosse um bichinho. É uma coisa assim... Ele é inteligente lá na lógica dele? Mas na verdade, o jeito como o filme retrata ele é muito mais bichinho do que, sei lá, cientista. Então, é um filme totalmente sessão da tarde de amizade entre dois seres muito diferentes que se juntam ali, formam um laço muito forte, se ajudam e conversam e interagem e aprendem um sobre o outro. E é isso, assim. Aprender um sobre o outro de um jeito mais emocional e menos filosófico ou científico, sabe? Como outros filmes vão fazer. Então esse filme não é um filme cabeça. E eu acho que se você chegar nele com essa intenção, você vai se decepcionar muito. É um filme pra você chegar nele pensando, tipo, é uma historinha feliz, bonitinha. É um filme que, sei lá, poderia passar na sessão da tarde. Assim, é nesse nível, eu acho. É um bom filme dentro desse estilo. Mas é muito importante você saber que é um filme dentro desse estilo. É um filme pra ser bonitinho. Não é um filme pra ser filosófico, elaborado, pra fazer você pensar. Eu, pelo menos, não acho que é um filme pra fazer pensar. Vai depender aí, talvez, da cabeça de cada um. Mas eu não acho que é um filme pra fazer pensar. Então, eu sinto que é um grande exemplo aí de gerenciar suas expectativas, sabe? Porque você precisa chegar no filme com a expectativa certa, e se você fizer isso, eu acho que ele é um bom filme. Se você chegar nele com a expectativa errada, eu acho que você vai achar esse filme uma porcaria. Eu achei ele ok. Eu admito que eu cheguei com um pouco mais de expectativa. Erro meu, talvez. Mas eu cheguei com um pouco mais de expectativa pelas coisas que eu tinha visto sobre. Elas me enganaram um pouco. Então eu tô aqui pra tentar fazer com que vocês cheguem nele, quem não viu ainda, chegue nele com a expectativa certa, porque eu acho que é uma coisa, faz uma diferença, é um filme bonitinho. E eu acho que se você estiver querendo ver um filme bonitinho, é um ótimo filme. Mas se você quiser ver um negócio cabeça que vai te fazer pensar na vida, repensar relações, qualquer coisa do tipo, esses pontos no filme são extremamente superficiais. E todos são coisas que a gente já viu inúmeras vezes no cinema antes, sabe? Então nenhum desses pontos é tão bom assim nesse filme pra ser essa coisa, né? Mas enfim, acho que já tô talvez me repetindo um pouco. Mas é isso, a conclusão final eu acho que é um filme legal, é um filme bonitinho, é um filme legal. Provavelmente vai estar concorrendo ao Oscar, apesar de eu não achar que merece. Talvez efeitos especiais, quem sabe? Aí de repente é justificado. A gente tá em junho ainda, né? Quer dizer, esse vídeo vai ao ar, já vai ser julho. Eu tô gravando no final de junho. Mas tem muito tempo ainda. Mas eu acho que é um filme que eu sinto que tá sendo visto e comentado de um jeito que eu acho que não justifica. Não é justificado. Porque eu acho que é um filme muito mais simples do que estão fazendo parecer. Mas ainda assim, eu acho que é um filme legal. É um filme bonitinho e, sei lá, vale a pena assistir, assim, sabe? Pra quem quiser ver um filme de entretenimento, acho que é um bom filme de entretenimento. E é isso. Já viu esse filme? Deixa nos comentários. Não vi o filme, mas tem alguma coisa pra dizer com base nos comentários que eu fiz. Ficou com vontade de ver, de repente, pelo que eu falei? Ou, sei lá, qualquer coisa. O espaço dos comentários tá sempre aberto. Então é só falar aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!